Guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, e guarda-me do violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, Tu és meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio seus desejos. Não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. Quanto aos que, cercando-me, levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que não se tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Amém. Sempre é muita alegria estar aqui na casa do Senhor, sempre é muito bom saber que Deus é o nosso Senhor, que guarda cada passo nosso, que a nossa vida pertence a Ele e precisamos dele para tudo. Gostaria de deixar aqui um versículo da palavra de Deus, apenas uma meditação, 1 Samuel, capítulo 4, o verso 20 em diante, que diz assim: E na hora em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem deu atenção a isto, e chamou ao menino de Icabô. Esse texto aqui está falando sobre Israel, que Deus sempre esteve presente nas suas guerras, nas suas pelejas, nas suas batalhas, e sempre que Israel colocava Deus na frente das suas batalhas, Israel era vitorioso. E a arca do Senhor sempre acompanhava isso, que significava a presença de Deus. Mas, num determinado momento, em que o povo foi se esquecendo do que Deus fazia, a partir de que o povo foi achando que o seu braço, que a sua força, que a sua capacidade era suficiente, e Deus se afastou daquele povo, se afastou daquela batalha. E Israel perdeu muitos homens e perdeu aquela batalha. E o engraçado é que os soldados falaram assim: poxa, mas por que isso aconteceu? Nós sempre ganhamos todas as batalhas. E quando eles perceberam que estavam perdendo a guerra, falaram: traga a arca do Senhor. E trouxeram a arca do Senhor e colocaram diante do exército de Israel. Só que, irmãos, o que era um símbolo a arca do Senhor da presença de Deus. Assim como o Salmo 91 é algo para nós assim, que nós colocamos como se fosse um amuleto, né? Como se fosse uma proteção. Na verdade, essa palavra não tem poder se o nosso coração não estiver preparado. Porque nós somos templos do Senhor. Deus, Ele é o nosso Deus, Deus é o nosso protetor, mas nada pode acontecer se nós não estivermos diante da presença do Senhor. E Israel não estava com o coração em Deus, eles queriam apenas uma proteção física. E é o que aconteceu, eles perderam a batalha e os inimigos ainda levaram a arca de Deus. E eles perderam mais de 30 mil soldados, para aquela época eram muitos soldados. E quando chegou um homem que saiu daquela batalha e veio correndo até os termos, até a cidade, e trouxe a notícia. E chegou e falou assim: olha, nós perdemos a batalha, e vários homens morreram, e os filhos do profeta Eli também morreram. E Eli, recebendo aquela notícia, que era o sacerdote do Senhor,
que era o homem que representava a palavra de Deus no meio da nação, mas ele já estava velho, pesado e cego. Ele já não enxergava nem espiritualmente nem materialmente. E quando ele recebeu aquela notícia, ele caiu na sua cadeira para trás e quebrou o pescoço. E a sua nora, que estava grávida, concebeu um filho e colocou o nome dessa criança de Icabod, que significa: foi-se a glória do Senhor, foi-se a glória de Deus. Por que eu estou falando isso, iniciando uma palavra assim tão difícil, né? Falar sobre e a glória do Senhor. É porque, passado algum tempo, vocês vão ver, continuando essa história na Bíblia, vocês vão ver que aquela arca de Deus que foi levada pelos filisteus trouxe grandes consequências terríveis para os filisteus. E eles foram castigados até o ponto em que eles falaram: não, vamos pegar essa arca e vamos devolver para Israel. E depois que devolveram para Israel, e quando Samuel assumiu a liderança de Israel e começou a orar e clamar e pedir para que o povo se arrependesse dos seus pecados e se chegassem a Deus, Deus transformou aquela maldição em bênção. Deus transformou aquela glória que tinha ido de novo na presença dele. Até que Israel voltou, os filisteus voltaram numa guerra contra Israel, e Israel venceu. E quando Israel venceu aquela guerra, foi colocado o nome daquele lugar como Ebenezer, que significa pedra de ajuda, e para a gente até aqui nos ajudou o Senhor. Do que eu estou falando, apenas gostaria de comparar duas coisas. Uma é Icabod, que foi-se a glória de Deus, porque nós não nos colocamos diante da presença de Deus de coração sincero. E a outra palavra é até aqui nos ajudou o Senhor, que significa Deus está sempre presente onde você estiver. Uma vez eu vi uma foto e eu nunca mais me esqueci disso. Eu era um adolescente. Era um quadro que tinha assim, um mar com umas ondas muito fortes e uma pequena ilha no meio do oceano que só tinha pedras. Era só pedra, praticamente não se via terra, não se via vegetação, não se via nada. E ali no meio daquelas pedras tinha uma palmeira e embaixo escrito: até aqui me ajudou o Senhor. Irmãos, eu era um adolescente, mas eu nunca mais me esqueci daquela imagem que eu carrego até hoje. Sabe por quê? Porque não importa se as ondas estão grandes diante da sua vida. Não importa que em volta de você só tenha pedras. Não importa que toda situação que esteja em volta de você diga o contrário. Mas eu quero dizer para você nessa noite: até aqui, no meio das pedras, no meio das ondas, no meio da tempestade, quando todo mundo fala não, Deus diz sim. Amém. E Deus nos ajuda. E Deus estará conosco. Então vamos riscar Icabod da nossa vida, da nossa atitude. Vamos permanecer firme com o Senhor, para que Ebenezer sempre seja a nossa realidade. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.